Boa noite, Clara. Sou aluna do quinto período da Faculdade de Medicina da PUC Minas do campus Contagem. Eu vou apresentar para vocês um mapa mental da farmacocinética e farmacodinâmica. O meu grupo é formado por mim, pela Caroline Dutra, pela Maria Luísa Cota e pela Estela Campos. E o nosso professor é o Tiago Lazzaroni. Então, primeiramente, eu vou começar a falar um pouco com vocês sobre a questão da farmacocinética. E a farmacocinética, a gente sabe que ela está relacionada diretamente com a absorção do fármaco e até a sua eliminação. Além disso, tem a farmacodinâmica também, que ela está relacionada aos efeitos bioquímicos e fisiológicos do fármaco e os seus mecanismos de ação. Então, primeiramente, é importante ressaltar sobre a dosagem do fármaco. E a gente sabe que essa dosagem ela envolve critério terapêutico e médico, como a idade e as condições prévias do paciente. A absorção desse fármaco ela irá ocorrer normalmente no estômago ou no intestino. No entanto, como a gente sabe, alguns fatores como a concentração, a forma farmacêutica, a área absortiva, a polaridade do fármaco, que é o grau de ionização, ou o fato do paciente possuir ou não alguma patologia, irão interferir diretamente nesse processo. Além disso, é importante citar que a velocidade de absorção desse fármaco também será influenciada por fatores como o tempo de esvaziamento gástrico, a presença ou não de alimentos e o metabolismo entérico do paciente. Outra etapa importante a ser discutida é a distribuição do fármaco na corrente sanguínea do paciente, onde a gente pode ver claramente que a ação da farmacocinética e a farmacodinâmica elas estão diretamente relacionadas. Então, nesse caso, a gente sabe que essa distribuição pela corrente sanguínea ela poderá ser alterada por fatores como o volume do fluxo sanguíneo, a presença ou não de barreiras, como a barreira hematocefálica, ou até mesmo devido à presença de proteínas reativas. É importante ressaltar também que esse fármaco ele pode circular na corrente sanguínea associadas a proteínas ou então na forma livre. Quando ele está na forma livre, a gente pode citar situações como o fármaco andar simplesmente se acumulando em reservatórios teciduais, ou ele pode não se ligar a nenhum tipo de receptor, como é o caso dos fármacos que agem osmoticamente. Um exemplo disso, a gente tem o manitol. Pode se ligar também a receptores específicos ou pode ser metabolizado e excretado diretamente pelo organismo. Essas duas últimas merecem um pouco mais de atenção e por isso que eu vou falar um pouco mais dela. Então, quando o fármaco se liga a receptores celulares, o que ocorre de forma específica, eles podem ser de vários tipos, como o receptor de tirosina quinase e os receptores acoplados à proteína G. E com isso, esses receptores, no caso, eles podem gerar efeito tanto excitatório como inibitório, além de que, com uma determinada estrutura, chegando desses alvos farmacológicos, geralmente serão por canais iônicos, proteínas, enzimas ou até mesmo genes. Independente de qual seja o efeito, vai ocorrer uma ativação de segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro são moléculas pequenas que já existem nos nossos organismos e que sofrem amplificação e transdução de sinal, e através disso eles criam o intermédio dessas moléculas, vão criar uma cascata gerando gerando o efeito. Posteriormente, ocorre a ação do cálcio e do fósforo, que vão atuar sobre proteínas dentro das células, enzimas ou até mesmo núcleo. Além disso, é crucial também a gente ver que, com o metabolismo desses fármacos, em primeiro momento vai ocorrer um processo de duas fases que a conformação química desse elemento ele vai ser alterado. E com isso, essa metabolização, com a primeira fase, ela vai ocorrer nos hepatócitos pela ação de enzimas como, por exemplo, a gente tem a enzima citocromo P450, conhecida como CYP. Posteriormente, a depender da característica do fármaco, ele podendo ser hidrofílico ou lipofílico, a gente vai ter etapas diferentes na sua metabolização e, posteriormente, a sua eliminação. Então, no primeiro caso, quando a droga ela possui caráter hidrofílico, ela vai da corrente sanguínea para os hepatócitos, onde sofre o metabolismo de primeira passagem, e em seguida ela vai voltar para a circulação, onde o sangue será filtrado pelos rins e esse fármaco vai ser excretado. Caso o fármaco tenha caráter lipofílico, ele também sofrerá metabolismo de primeira passagem, porém, somente a sua porção hidrofílica vai ser eliminada, tornando necessária a passagem novamente dessa substância para que ela seja novamente metabolizada e assim ela possa ser total eliminada pela urina.
E, por fim, como a gente discutiu aqui, nós teremos a etapa de excreção. Então, é importante lembrar que nessa etapa, esse processo pode ocorrer tanto pela mama, pelo suor, pelo leite materno ou até mesmo pela urina. E nesse caso, é válido ressaltar que quando essa excreção ela ocorre pela urina, alguns fatores como o pH da urina, insuficiência pulmonar ou até mesmo renal, a questão da lipossolubilidade, ela vai interferir diretamente nessa etapa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e com isso a gente pode ver como que a relação da farmacocinética e a farmacodinâmica elas estão diretamente conectadas. Muito obrigada.